Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quero trazer uma palavra para você nesta manhã de quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Antes disso, quero convidar você a não perder hoje o culto na meu kit Picanso 159 por Ubandê. Você que é da redondeza do Rocha, você que é da redondeza aí do Guanabara, você que é de perto aí, estamos te convidando a estar conosco logo mais, né, no culto das irmãs, hoje dirigido pelas irmãs, amém? Em nome do Senhor Jesus, pela nossa irmã Cleide, nossa irmã Ângela, né, em nome do Senhor Jesus, e a nossa irmã Ruth, se eu não me engano, amém, queridos? Na direção do nosso pastor dirigente Daniel Lopes, amém? Hoje é com as irmãs, amém, queridos? E eu queria trazer uma palavra para você. Da última vez eu trouxe uma mensagem. A mensagem foi que Jonas abandonara o seu compromisso, abandonara e fugia da responsabilidade que o Senhor colocou em tuas mãos, não é? Mas hoje eu queria trazer também Jonas, só que no capítulo 3, irmão. Jonas cumpre sua missão. Seja, Jonas cumpre a sua missão. No versículo 10, 3:10 diz assim, ó: E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes faria e não fez. Amém? Eu queria botar um tema nesta mensagem. O tema é: sempre há uma segunda chance. De novo para você, tema: sempre há uma segunda chance. Foi o caso de Jonas. Jonas teve uma segunda chance de ir a Nínive, pregar a palavra de Deus, pregar o arrependimento, pregar para aquele povo idólatra. Porque ali, irmão, aquele povo era um povo idólatra. A Bíblia fala que ali existiam povos, né, que eram idólatras, outro era prostitutas, outro era feiticeiro, enfim. E eu entendo que Jonas, quando ele fugira, ele estava com medo, estava receoso, preocupado, né? E Jonas pega, parte, vai, entra no navio, vai, em vez de ir para Nínive, vai para Tarsis, pega o navio, vai para o porão do barco, vai dormir, foge como se nada tivesse acontecido, como eu falei da primeira vez, perdão, e começa os problemas a chegar, os problemas a vir, os problemas a aparecer, porque começou a vir um grande vento, começou a vir uma tempestade, e ali estava, irmão, as bagagens, estava, como eu disse, a fazenda daqueles homens, a qual lançaram no mar, porque para ver se aliviava aquela situação, aliviava, para não ir a pique, né, para não afundar aquele navio. Mas o problema não estava no que estava ali, nas bagagens, não estava ali nas fazendas daqueles homens, porque eles levaram um prejuízo. Eu quero dizer para você que muitas vezes, irmão, por causa de eu volto a dizer, o prejuízo, ele chega, ele aparece. Sempre tem um culpado, sempre tem. Infelizmente, é assim que é a situação. E esses marinheiros lançaram sorte, como eu falei da primeira vez, lançaram sorte para ver o que estava acontecendo, o motivo, o porquê que estava acontecendo. E lançaram a sorte, e diz a Bíblia que a sorte lançada caiu sobre Jonas, porque Jonas era o culpado. Jonas era o que provocou tudo, porque ele fugira da responsabilidade que Deus colocou em tuas mãos, colocou, né, para ir até Nínive, pregar a palavra, pregar o arrependimento para aqueles homens. Olha o que diz aqui, irmãos, só para você entender, em nome do Senhor Jesus. Jonas é mencionado em 2 Reis 14:25. Ele profetizou
durante o reinado de Jeroboão, que foi o rei de Israel. Eu vou pulando. E provavelmente pertenceu ao grupo profetas mencionado em conexão, como o ministério de Elias. Pronto. Deus ordenou a Jonas que fosse pregar em Nínive, a cidade mais importante da Assíria, uma emergente poder mundial. Seus dias, dentro de 50 anos, Nínive tornar-se-ia a capital do vasto do Império Assírio. Jonas não diz muito a respeito da impiedade desta cidade, mas o profeta Naum nos fornece mais informações ao declarar que Nínive era culpada de, vamos lá, conspiração contra Deus, a conspiração contra Deus. Clamar que Nínive era culpada de conspiração contra Deus. A exploração dos desamparados, exploração dos desamparados, crueldade na guerra, idolatria, como falei, prostituição, feitiçaria. Deus disse a Jonas que fosse a Nínive, situada a cerca de 800 quilômetros a nordeste de Israel, para advertir seus habitantes sobre o juízo divino e informar que caso se arrependessem, poderiam receber a misericórdia e o perdão de Deus. Esse era o compromisso de Jonas, de ir pregar para esse povo, um povo onde ali era um povo idólatra, um povo onde tinha prostituições, um povo onde tinha feitiçaria. Enfim, se você parar a meditar, a Bíblia fala que quando Jonas ele entrou naquele barco, veio aquela tempestade, cada um clamou aos seus deuses. Então você vê que era uma situação que eles, na visão deles, clamando, aquilo chegaria a uma resposta. Mas nós sabemos que a intervenção de Deus foi o que trouxe a resposta àqueles homens. Quando eles lançaram sorte sobre Jonas, e a culpa caiu sobre Jonas. Seja, ele pregou, ele fugiu, mas ele pagou um alto preço. Ele foi parar dentro do peixe, passou 3 dias. Interessante, irmão, que aqui fala que ele passou 3 dias. Se você pegar, 3 dias Jonas passa na baleia, em 3 dias Jesus ressuscita. Interessante, eu estava meditando nisso aqui, mas não vamos entrar aqui. Então, quer dizer, Jonas foi o culpado, porque no navio está acontecendo tudo aquilo, por desobedecer a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que tem acontecido nos últimos dias. Muitas vezes, irmão, nós queremos trocar de caminho, mudar de caminho. É como se estivesse fugindo da responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. Mas vamos agora aqui. Jonas volta. Jonas se arrepende. Diz a Bíblia que Jonas, ele se arrependeu antes tivesse feito primeiro o que o Senhor mandara. Olha o que diz aqui, presta atenção, vou ler o versículo. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te,
e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E prega contra ela a pregação que eu te disser. Você tem que pregar aquilo que o Espírito Santo mandar. Não pregar aquilo que você quer, a emoção. Você não pode deixar a emoção entrar dentro de você e você pregar aquilo que vem em você. Você tem que pregar aquilo que o Espírito Santo manda. Foi o caso, Jonas, ele estava para ser dirigido pelo Espírito Santo. Deus colocaria ele, estaria junto com ele, ali, naqueles momentos que estivesse pregando. Mas não, Jonas foge. Mas Deus deu uma segunda chance. Por isso que eu botei esse tema, sempre há uma segunda chance. Nós sempre temos uma segunda chance. Foi o caso de Jonas, irmão. Ele teve uma segunda chance de voltar a Nínive e pregar para que aquele povo viesse se arrepender. Olha o que diz aqui, ó. Jonas deveria pregar somente o que Deus lhe ordenara. Foi o que eu falei aqui, ó. Jonas deveria pregar somente o que Deus lhe ordenara. Uma mensagem de condenação para uma das mais poderosas cidades do mundo. Essa não era uma incumbência agradável. Porém, aqueles que levam a palavra de Deus ao semelhante não devem deixar que as pessoas não devem deixar as pressões sociais ou o temor das pessoas orientar suas palavras. Deus tem chamado pessoas para pregar sua mensagem, a verdade, e não importa o quanto estas possam ser consideradas impopulares. Então, irmão, precisamos estarmos, irmão, preparados para pregar e não deixar pessoas, muitas vezes, irmão, querer colocar palavra em nossos lábios. Às vezes, pela emoção, a gente escuta um, escuta outro, e às vezes, irmão, a gente sai do foco da palavra, a gente sai daquilo que Deus mandou nós fazermos, a gente sai da direção de Deus. Então, aqui Deus deixou, ele mandou Jonas pregar, né, a palavra, vou ler para vocês de novo. Jonas deveria pregar somente o que Deus ordenara, uma mensagem de condenação para uma das mais poderosas cidades do mundo, que era Nínive. Então Jonas, irmão, teve a segunda chance. Jonas teve a segunda chance. Todos nós temos uma chance. Deus está sempre nos dando uma chance. Deus quer que abrimos nossos lábios. O véu se rasgou. Hoje nós temos liberdade de falar com Deus. Temos liberdade, livre acesso de falar com Deus, clamar a Deus e Deus responder. Quantas pessoas estão pregando Deus estranho? Quantas pessoas, irmão, estão pregando Deus que não tem boca e não fala, olho e não vê, ouvido e não ouve? Cada um prega seu Deus. Mas o Deus que nós pregamos é o Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Um Deus que nos dá sempre escape, está sempre nos dando livramento, assim como deu a Jonas ao ser lançado dentro daquele peixe. Em 3 dias ficou, mas também em 3 dias foi lançado fora, através do seu arrependimento. Deus assim faz conosco, meu querido. Olha o que diz aqui, ó. Deus respondeu com misericórdia e cancelou sua ameaça de destruição. Ele afirmou que qualquer nação sobre a qual tivesse pronunciado seu juízo seria salva, caso seu povo se arrependesse. Jeremias para você, está 18, 7 e 8. Caso o povo se arrependesse. Olha, Jeremias 7 para você, 18, 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino,
para arrancar e para derribar e para destruir. Agora vamos 8. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ou seja, você vê que Deus deixou, se tal nação contra a qual falar e se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, irmão, a questão é, temos que estar cada dia pregando o arrependimento, pregando para que vidas se convertam, vida volte ao primeiro amor, que vidas venham sair, irmão, da mão do diabo, venham sair da garra de Satanás. Quantas pessoas estão presas na garra do inimigo, irmão? Estão presas através do alcoolismo, estão presos através da droga, estão presos através da cocaína, estão presos através, irmão, muitas vezes, a Deus estranho, a Deus pagãos, a Deus, irmãos, que muitas vezes não tem resposta, não tem solução, ele não traz solução, você fica esperando resposta e nunca tem. Olha que Deus aqui, ó, Jonas fugira do compromisso de transmitir a Nínive a mensagem de Deus sobre a sua destruição. Em seguida, desejou morrer, porque essa destruição não mais aconteceria. Preste atenção, como se esqueceu tal rapidamente da misericórdia que recebera de Deus quando estava dentro do peixe. Até Jonas pediu a morte, irmão. Elias pede a morte. Irmão, quantas pessoas hoje aí, para meditar, estão se enforcando, irmãos, porque muitas vezes não pregam a palavra de Deus. E tem uma coisa interessante aqui, que muitas vezes as pessoas querem pregar a palavra, querem pregar o evangelho, querem pregar, mas querem, irmão, mídia, querem aparecer, querem ser visto, querem ser reconhecido. E não é isso que Deus quer. Deus é Deus de misericórdia. Deus veio para todos. Jonas ficou preocupado com o arrependimento desses homens, porque ele seria, na visão dele, seria envergonhado. Olha o que diz aqui, ó. Jonas provavelmente estava mais preocupado com sua própria reputação. Olha só, hein? Deus vai dando palavra, a gente vai falando. Jonas provavelmente estava mais preocupado com a sua própria reputação do que com a de Deus. Ele sabia que se as pessoas se arrependessem, nenhuma de suas advertências, a Nínive se concretizaria. E isso o deixaria envergonhado, foi o que eu falei. Embora fosse motivo de glorificação a Deus. Agora vamos lá, ponto. Você está mais interessado em obter glórias para Deus ou para si mesmo? Deixo para você essa. De novo para você, ponto. Você está mais interessado em obter glórias para Deus ou para si mesmo? É o que tem acontecido hoje em dia. Irmãos, Jesus é aquele que sempre nos dá uma segunda chance. Eu não sei o seu problema, eu não sei aonde você tem fraquejado, eu não sei aonde você tem desistido, tem feito você desistir da caminhada. Jonas, ele assim também passou.
Ele ficou amedrontado em pregar nessa cidade, porque é uma cidade aonde, irmão, era uma cidade difícil, uma cidade perigosa, uma cidade aonde ali pessoas, irmãos, eram difíceis. Vou ler para você, ó. Nínive era uma cidade poderosa e perversa. Nínive era uma cidade perigosa e perversa. Jona odiava os assírios e temia sua atrocidade. Seu ódio era tão forte que temia que aquele povo se arrependesse. A atitude de Jonas nos representa a relutância que Israel tinha de compartilhar com outros povos o amor, a misericórdia de Deus. Mesmo ciente que essa era a missão que eles confiaram, da mesma forma que Jonas, o povo de Israel não queria que os que não fossem judeus, gentios, recebessem o favor de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Isso é para o ministério, isso é para a igreja, isso é para você que está começando a caminhada cristã. Muitas vezes tem pessoas que têm medo de perder o seu ministério, perder a sua posição, o seu cargo eclesiástico. Eu quero dizer para você que aquilo que Deus colocou na tua mão é para você fazer. Não adianta que não vai ter outro. Deus escolheu, foi você. Seja você pastor, seja você presbítero, seja você diácono, seja você auxiliar de trabalho, seja você o que for. Deus te deu uma tarefa. E se essa tarefa for colocada na tua mão, faça. Porque o Senhor, Ele irá te honrar. Deus honrou Jonas pela segunda vez. Ele se arrependeu. Ele teve coragem. Ele teve coragem e foi e se arrependeu, meu querido. Olha aqui que diz, ó. Jonas desobedecera a Deus. Porém, para você, Jonas desobedecera a Deus. Porém, durante a sua fuga, parou e decidiu obedecer. Foi o que eu falei da última vez. Muitas vezes, irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes, uma desobediência. Às vezes, por nós não darmos ouvido à voz de Deus. Muitas vezes, por nós não darmos crédito, nós trazemos grandes consequências para outras pessoas. Jonas foi um que, por causa dele, aqueles marinheiros pagaram um alto preço. Mas também existem coisas muito importantes. Olha o que fala aqui, ó. Não é possível alcançar amor de Deus e ao mesmo tempo fugir dele. Jonas logo percebeu que, onde quer que fosse, não poderia se esconder do Senhor. Porém, antes de poder voltar-se a Deus, Jonas precisava primeiramente parar de caminhar na direção oposta. Tem muitas pessoas caminhando na direção oposta. Se Deus te manda para a esquerda, você quer ir para a direita. Se Deus te manda para a direita, você quer ir para a esquerda. Ou você quer entrar dentro de um porão, quer se esconder, quer fugir, enquanto Deus é aquele que te sonda aonde quer que você esteja, até no céu. Se você estiver lá, estará Ele também. Estará Ele também. Então, meu querido, não adianta você fugir. Eu vou até ler isso aqui de novo. Ó. Jonas desobedecera a Deus. Porém, durante sua fuga, parou e decidiu obedecer. Então, a tripulação do navio adorou a Deus, porque observou que a tempestade cessara
Deus é capaz de usar até mesmo, Deus é capaz de usar até nossos erros, perdão. Deus é capaz de usar até os nossos erros para ajudar outros conhecer, conhecê-lo. Pode ser doloroso, mas admitir nosso pecado pode servir como um poderoso exemplo àqueles que não conhecem a Deus. Ironicamente, os marinheiros pagãos realizaram o que a nação de Israel não faria. Oraram a Deus e prometeram servi-lo. Seja, vamos lá, às vezes através de um erro, do nosso erro, irmão, muitas vezes, e através do nosso arrependimento, outras vidas possam ser ganhas para Jesus, através das nossas atitudes, do nosso arrependimento. Precisamos se arrepender. Jonas se arrependeu, Jonas reconheceu, Jonas voltou pela segunda vez, pregou aquela cidade e pregando aquelas vidas se arrependeram, se converteram e aceitaram Jesus. Precisamos pregar a palavra de Deus, irmão, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, meu querido. E orou o Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia, grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, o Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a fraquejar, a errar. Você vê que o próprio Jonas pediu a morte. O interessante é que eu meditei, irmãos, aqui com você, e eu falei uma coisa, né? Jonas ficou 3 dias dentro do peixe. Em 3 dias, Jesus ressuscitou. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo, está no meio de nós. Está sentado à destra do Deus Pai, intercedendo por nós e nos capacitando para que possamos levar o ide do Senhor Jesus a toda criatura, a todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Tem muita gente ainda para ouvir, meus queridos, a voz de Deus. Ainda tem muita gente precisando ter um encontro com Jesus. Jesus está para voltar. Eu preguei na última mensagem falando sobre arrebatamento. Ele vai vir buscar primeiro os mortos, depois os vivos. Ele vai descer em nuvem para buscar a tua igreja. Que possamos, irmão, enquanto a gente pode, enquanto Ele está nos dando esta oportunidade, possamos estar pregando para que almas rendam-se aos pés do Senhor. Vamos orar pela nação de Israel. Vamos orar pela paz de Israel. Vamos orar pela nação brasileira. Vamos orar pelos nossos pastores, presbíteros, diáconos, missionários, que estão no campo missionário. Como Jonas foi missionário, Paulo foi missionário e outros foram missionários, assim nós somos missionários também no campo de hoje, Campo do Rocha. Nós vamos, porque falar o nosso campo, o Campo do Rocha, tem muitos homens e mulheres de Deus que pregam a palavra, que têm dedicado à obra de Deus.
tem dedicado a cada dia mais em fazer e levar o ídolo do Senhor Jesus. Amém? Para você, só para fechar. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Quer dizer para você que Deus também é Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Olha aqui, ó, Deus respondeu com misericórdia e cancelou sua ameaça de destruição. Ele afirmou que qualquer nação sobre a qual tivesse pronunciado seu juízo seria salva, caso seu povo se arrependesse. Deus perdoou Nínive, exatamente como concedera o perdão a Jonas. A finalidade do juízo de Deus é a correção, não a vingança. Ele está sempre pronto a mostrar sua compaixão a qualquer pessoa que esteja disposta a buscá-lo. Amém? Vou ler para você de novo. Deus respondeu com misericórdia, cancelou sua ameaça de destruição, e ele afirmou que qualquer nação sobre a qual tivesse pronunciado seu juízo seria salvo, caso seu povo se arrependesse. Deus perdoou Nínive, exatamente como concedera o perdão a Jonas. A finalidade do juízo de Deus é a correção, não a vingança. Ele está sempre pronto a mostrar sua compaixão a qualquer pessoa que esteja disposta a buscá-lo. Amém? Que Deus possa falar melhor na tábua do teu coração. Você ainda está em tempo de se arrepender. Talvez você largou o seu ministério por algum motivo. Você largou o seu ministério. Eu não sei qual foi o motivo, talvez por uma palavra mal interpretada, talvez você se aborreceu com um irmão, talvez você talvez não tenha se aborrecido, mas talvez você se acha incapaz. Quer dizer que ninguém é incapaz. Deus é aquele que nos capacita. Deus capacita os não capacitados. Amém? Que Deus possa falar melhor a tábua do teu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, nesta quarta-feira. Eu quero mandar um abraço para o nosso pastor Jefferson Mendes. Jefferson Mendes é do Choque, se eu não me engano, né? É filiada ao Rocha. Eu estou para fazer uma visita a Jefferson. Jefferson, em breve, estarei fazendo uma visita a Jefferson. Jefferson é um grande amigo meu de muito tempo, em nome de Jesus. Amém? Quero mandar um abraço para a irmã Linda, que está aqui nos assistindo. Irmã Linda, um abraço aí para todo o povo aí de Calcaia, Será. A irmã Lidiane, manda um abraço para ela, em nome do Senhor Jesus. O irmão Diácono Hélio da Bahia, se estiver com ele, manda um abraço para ele, em nome do Senhor Jesus. Irmã Helena, lá de Pernambuco, que Deus abençoe todo o povo de Pernambuco, em nome de Cristo Jesus. Amém? Queridos, quero mandar um abraço para o Marcelo Miranda. Marcelo Miranda foi um grande amigo, é um grande amigo até hoje, né? Marcelo, tivemos juntos um bom tempo. Margarete Miranda, quero mandar para Marilene Miranda, Jorge Miranda, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vanderlei Miranda, Roberto também um grande amigo, tivemos grandes experiências juntos, o Roberto. Deus te abençoe, Roberto, Camila, Amanda, todo o povo ali, em nome do Senhor Jesus, de Jardim Catarina. Deus abençoe. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço nesta manhã a todo o povo de Deus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Onde quer que você esteja, saiba que o melhor de Deus está por vir. Amém? Graça e paz.